Então vamos lá, pessoal, vamos continuar o que a gente estava falando aí. Vai lá. Você está animado, eu também estou animado. Beleza? Vamos aproveitar esse nosso ânimo aí para a gente dar mais uma esquentada nos tamborinhos aí. Então nós estamos falando nesse esquema que está aí na sua frente aí, que é o quê? Para que serve esse esquema? Para passar da voz ativa para a voz passiva. Pô, Hamilton, mas o que vai fazer esse esquema em relação ao complemento nominal? Aguenta aí que agora você vai ver como é que funciona, como vai te ajudar. Repara ali, ó, o jornal deu a notícia do assalto. Vamos analisar o que eu tenho ali. Eu tenho deu. Deu é um verbo transitivo direto. Beleza? Se eu vou passar para a voz passiva, vai ficar o quê? Na locução verbal, que é foi dada. Maravilha. Aí eu tenho o jornal, que é o sujeito ativo. E ele vai se transformar em quem? No agente da passiva. Muito bem. Aí eu tenho a notícia, que é o objeto direto. O objeto direto vai se transformar em quem? Vai se transformar no sujeito passivo, que é a notícia. Ficou a dúvida agora do assalto. Será que esse do assalto é objeto indireto? Porque se for, eu posso manter no mesmo lugar. Eu posso falar que a notícia foi dada pelo jornal do assalto? Tem sentido você falar isso? A notícia foi dada pelo jornal do assalto? Não tem sentido. Por quê? O do assalto não é o objeto indireto. Não tem sentido nenhum. Ah, onde é que tem que ficar esse do assalto? Tem que ficar junto à notícia. Então, eu teria que falar o quê? A notícia do assalto foi dada pelo jornal. Ora, aí repara, notícia é substantivo abstrato. Assalto está precedido de preposição. A ação de notícia é noticiar. Quem é o alvo da notícia é o assalto. Então, reparou? Esse assalto, apesar de que lá em cima, mas quem dá não dá alguma coisa a alguém, para alguém, tudo bem. Mas aqui no nosso caso, esse verbo dar, ele é apenas transitivo direto. O do assalto está completando notícia e não deu, não o verbo. Outra coisinha, ó, se você trocar o do assalto por notícia, vê que não tem sentido nenhum. Tipo, o jornal deu do assalto a notícia, também não dá. Porque se fosse objeto indireto, eu poderia inverter, que não iria alterar nada. Então, aí é a primeira coisa para você observar. Então, eu passei da voz ativa para a voz passiva. Aí a mesma coisa, a notícia, o jornal deu a notícia do assalto, então eu tenho ali, ó, locução verbal, agente da passiva, etc., da voz ativa para a voz passiva. Então, repare que eu tenho que colocar aquele do assalto junto à notícia, depois de notícia. Por isso que ele não é o objeto indireto, e sim complemento nominal, ok? Então, a notícia do assalto foi dada pelo jornal. Repare agora aqui, ó. O pai comprou um livro de histórias infantis. Eu tenho ali, comprou, é um verbo transitivo direto. Ou é direto indireto? Vamos ver. Ora, se é um verbo transitivo direto, vai se transformar numa locução verbal. O sujeito ativo vai se transformar em quem? No agente da passiva. Qual é o objeto direto? Não é um livro? É um livro. Vai se transformar em quem? No sujeito passivo. Ora, eu quero saber se o de histórias infantis é objeto indireto. Então, o que eu vou fazer? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou ter ali, ó, um livro foi comprado pelo pai de histórias infantis? Tem sentido você falar isso? Não. Então, realmente não é objeto indireto. Ah, mas essas histórias infantis eu tenho que colocar do lado de livro. Maravilha. Então, vamos colocar. Vai ficar que um livro de histórias infantis foi comprado pelo pai. Ok? Então, vamos lá.
quem será esse de histórias infantis? Eu tive que colocar para lá. Será que ele é complemento nominal também? Então vamos lá. Um livro é substantivo, adjetivo, advérbio. Livro é um substantivo. E aí começa a primeira coisinha. Livro é substantivo concreto ou abstrato? Ah, é concreto. Amigo, é concreto? Não pode ser complemento nominal. Repare que eu não estou caracterizando o livro. Um livro de histórias infantis. Histórias infantis é característica do livro. Poderia ser um livro de terror, um livro colorido, um livro grosso, um livro fino, mas ele comprou um livro. Só que aqui eu disse que é de histórias infantis, ou seja, eu caracterizei o livro. Portanto, esse de histórias infantis vai ser o quê? Adjunto adnominal. Cuidado, portanto, com isso. Por isso que eu tenho que fazer essas análises. Até eu habituar, faça isso. Veja a quem que ele está ligado. Se eu posso mudar, se eu mudar vai alterar, não vai alterar. Muita atenção para não confundir, principalmente quem? Objeto indireto com complemento nominal, principalmente esse. E depois, não confundir o complemento nominal com adjunto adnominal. Olha lá, eu posso falar que um livro foi comprado pelo pai. Se foi de histórias infantis ou não, não me interessa, tá? Olha agora, o filho entregou o boletim ao pai. Qual é o verbo? Entregou. Vamos ver, esse verbo, será que ele é transitivo direto ou transitivo direto indireto? Vamos analisar. Se ele for, ele vai se transformar, que ele é transitivo direto ou direto indireto, a gente já viu que é. Que ele entregou alguma coisa, que foi o boletim. Esse entregar, que é o verbo transitivo direto, vai se transformar numa locução verbal. O sujeito é o filho, é o sujeito ativo, praticou a ação, ok? Obviamente ele vai se transformar em quem? No agente da passiva. Qual é o objeto direto? Não é o boletim? Então o boletim, o objeto direto, vai se transformar em quem? Vai ser o sujeito passivo. Será que esse ao pai é o objeto indireto? Se ele for, ele vai ficar no mesmo lugar, não é verdade? Ou seja, eu vou passar da voz ativa para a voz passiva. Ora, como é que vai ficar? Se eu passar, o boletim foi entregue pelo filho ao pai. Posso falar isso? Posso. Eu inverti, continuou a mesma coisa. Ficou o boletim foi entregue à locução verbal, o boletim passou a ser o sujeito passivo, o pelo filho é o agente da passiva e ao pai é o objeto indireto. Ah, mas eu não poderia colocar o boletim ao pai foi entregue pelo filho? Pode, cara, não tem problema nenhum. A ideia disso daqui, ó, desse esquema, é para você saber se eu mantiver o objeto indireto lá na frente, vai ter sentido. E você observa que tem sentido, eu mantenho a mesma ideia. Portanto, ele realmente é o objeto indireto. Eu posso colocar como objeto, o boletim ao pai foi entregue, o ao pai vai continuar sendo objeto indireto, porque ele entregou alguma coisa a alguém. O boletim foi entregue ao pai pelo filho. Normal. Em qualquer lugar que você colocar esse ao pai, ele vai continuar sendo o objeto indireto. A ideia desse esquema, o que eu vejo, a importância, é para você saber se esse termo, que no nosso caso é o objeto indireto, se realmente ele pode ficar naquele lugarzinho. Pode ficar, não altera nada? Não, então realmente ele é objeto indireto. Então, olha lá, veja que quando nós temos objeto indireto, o termo pode ficar no mesmo lugar quando passamos para a voz passiva. Se eu passo para a voz passiva, ele ficou no mesmo lugar? Ficou. Então ele é o quê? O objeto indireto. Ele é o objeto indireto. Quando ele não for, não tem jeito de você colocar. Quando temos o adjunto adnominal, o termo poderá ser retirado do período sem prejuízo ao entendimento, mesmo se acompanhar o nome a que está ligado quando nós vamos passar para a voz passiva. Então, isso são algumas dicas que te ajudam a saber quem é quem. Não confundir o objeto indireto, adjunto adnominal e o complemento nominal. Por quê? O complemento nominal terá que obrigatoriamente ficar junto ao nome quando nós passamos para a voz passiva. E se retirar do período, ela fica sem, ou vai perder o sentido inicial. Tá? Então,
esse esquemazinho que nós vimos agora aí, ó, você vai ter mais facilidade em diferenciar esses três termos. Por que esses três termos? Porque todos os três podem vir, aliás, todos os três vêm precedidos de preposição, exceto o adjunto adnominal. Exceto, porque todo objeto indireto vem precedido de preposição. Todo complemento nominal vem, é tudo obrigatório, tanto no objeto como no complemento. Os dois são obrigatórios a ter a preposição. O adjunto adnominal, não é obrigatório, mas para não confundir, se ele vier precedido de preposição, eu fico atento a esse esquema que vai te ajudar e bastante, hein? Repare aí nesses exercícios que você tem na sua frente. Vamos fazer juntos esses exercícios para que você resolva melhor. Você tem aí, ó, temos confiança em nossos jogadores. Beleza, qual é o verbo? Temos, muito bem. Quem tem alguma coisa? Ótimo. Qual é o objeto direto? Quem tem alguma coisa, então é verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto? Confiança. Ora, confiança é o objeto direto. Aí eu vejo que eu tenho em nossos jogadores. Jogador está ligado a quem? Está ligado a confiança. Então vamos analisar. A palavra confiança, ele é o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio? Não é a confiança? Então é o quê? Substantivo. Beleza? Concreto ou abstrato? Abstrato. Você não desenha e nem atinge nenhum dos seus sentidos. Então é abstrato. Aí, qual é a ação de confiança? Não é confiar? Beleza. Agora, quem é o alvo da confiança? Não são os nossos jogadores? É o alvo da confiança? Por isso, em nossos jogadores vai ser quem? O complemento nominal. Deixa eu passar já para outra, fica mais fácil para você ir observando aí. Ó. Já organizamos a resistência a qualquer ataque inimigo. Olha ali. O verbo é organizar. Quem organiza, organiza alguma coisa. Repare que a resistência. Palavra resistência é um substantivo feminino. Então aquele a é simplesmente o quê? Artigo. Esse a é um artigo. Beleza. Então, em ou a qualquer ataque inimigo. Esse qualquer ataque inimigo está ligado a quem? A resistência. A palavra resistência é um substantivo, adjetivo, advérbio. Substantivo, tanto é que eu acabei de mostrar para você que tem ali um artigo. Ora, quem é o alvo da resistência? Não é qualquer ataque inimigo? Por isso que é complemento nominal. Beleza? Vamos ao outro. Naquela situação difícil, recorremos ao diretor. Ficou faltando uma vírgulazinha aí, depois naquela situação difícil. Coloque aí, por favor, ou você coloque aí, depois de difícil, coloca uma vírgula, tá? Recorremos ao diretor. Repare, recorremos. Quem recorre, recorre a alguém. Portanto, é um verbo transitivo indireto. Significa que ao diretor só pode ser quem? O objeto indireto. Ok? Próxima. Insistir na proteção ao meio ambiente. Olha o verbo. Insiste. Quem insiste, insiste em. Ora, o que é na? Em mais a. Então eu tenho preposição ali, ó. O verbo insistir é transitivo indireto? Beleza. O que é na proteção? É o objeto indireto. E agora, tem outra preposição? Tenho ao. Mas esse meio ambiente está ligado a quem? Proteção. Bom, beleza? Palavra proteção é um substantivo, adjetivo, advérbio. Não é a proteção? Tanto é que está lá, na proteção. Então é substantivo. Substantivo feminino, por isso que é na. Concreto ou abstrato? Proteção é um substantivo abstrato. Qual é a ação de proteção? Não é proteger? Quem é o alvo da proteção? Não é o meio ambiente? Por isso que ele é complemento nominal. Gostamos de pessoas sinceras. Quem gosta, gosta de, portanto é o verbo transitivo direto, e aí eu tenho objeto indireto. Lembre-se,
pelo menos dos amigos. Eu tenho ali, ó, cuidado com esse verbo, lembrar. O verbo lembrar pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Tenho que observar o seguinte, aí eu tenho lembre-se. Esse se é parte integrante do verbo. Esse se eu não posso tirar. E o verbo lembrar-se é transitivo indireto. Por isso que eu tenho ali, lembre-se dos amigos. Lembre-se dos amigos. Então, o verbo lembrar-se é transitivo indireto. Portanto, dos amigos é o objeto indireto. Beleza? E o verbo lembrar? Só verbo lembrar, ele é transitivo direto. Lembro o dia do seu aniversário. Lembrei o dia do seu aniversário. Ok? Então, é o verbo lembrar, não tem se, ele é transitivo direto. Se tem o se ou qualquer pronome oblíquo aí, ó, lembre-se, lembro-me dos amigos, lembramo-nos dos amigos, não importa. Ele é um verbo pronominal. Lembra que nós já falamos do verbo pronominal? Porque ele exige o pronome para ser, pronome oblíquo, né? Para ser conjugado. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, tá? Então, é o verbo lembrar-se, é transitivo indireto. E o verbo lembrar é um verbo transitivo direto. Então, aí no caso dos amigos, é o objeto indireto. Fez grandes investimentos em terras. Não é investir em terras, tá? Quem é o alvo do investimento? Não são as terras? Por isso que ele é complemento nominal. Agradar a todos. Outro verbo que, se você bobear, erra. O verbo agradar. O verbo agradar pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Como que é cada um? O que significa cada um? O verbo agradar, quando transitivo direto, agradar alguém ou alguma coisa, é você acariciar, fazer um carinho, tá? Então aí você agradou, fez um agrado, tá? Você agradou o seu animalzinho, você agradou a sua namorada, você agradou, fez um carinho. Pensa assim, ó. Agradar a é fazer a vontade de. Tipo, o que você faz para agradar ao marido? Por exemplo, ou à esposa. Pensando para você, mulher, o que você faz para agradar ao marido? Normalmente, a mulher não gosta de futebol. Não todas, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que sabem mais futebol do que homem. Mas vamos pensar que você, mulher, não goste de futebol. O seu marido é fanático por futebol. E hoje é dia de um jogo importantíssimo que vai passar na televisão ou que ele quer assistir, ir ao campo para assistir. Ora, ele chega para você assim, vamos ao futebol? Você vai agradar ao marido, indo ao futebol, ainda que você não goste. Você está agradando ao marido. Claro que lá você acaba agradando o marido, fazendo um cafuné, dando um beijinho, dando um abraço, etc. Isso é agradar ao marido ou é o marido? Percebeu a diferença? Agradar alguém é você acariciar, fazer um carinho, por exemplo. E agradar a alguém é o quê? Fazer à vontade. Então, se é a sua esposa, por exemplo, se você quer agradar a sua esposa, agradar a sua esposa, o que você faz? Não, bem, pode deixar que hoje eu lavo a cozinha, lavo a louça. Você está agradando a sua esposa, porque de repente ela está assistindo uma novela ou ela está assistindo a um filme e ela achou legal, ela não quer perder aquela novela ou aquele capítulo ou aquele filme que ela já começou a assistir e se interessou. Então você vai agradar a sua esposa indo lavar a louça. Você fez um agrado. Você nem chegou perto dela, mas isso é um agrado? Isso é um agrado que você está fazendo. Então o verbo agradar pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto.
preste atenção se ele está ou não precedido de preposição. No nosso caso aí, ó, agradou a todos, então aí ele é transitivo indireto. Então está fazendo a vontade de. A notícia agradou a todos, ou seja, foi legal para todo mundo, não fez carinho. Tá? Então é um verbo transitivo indireto. Portanto, a todos é o objeto indireto, ok? O orador fez alusão ao fato. Ora, quem faz alguma coisa? Sim, qual é a coisa que faz? Alusão. Ora, a coisa não é alusão? Beleza. Ao fato está ligado? A alusão. Muito bem, alusão é a coisa. Agora, qual é o alvo da alusão? Não é o fato? Alusão, qual é o verbo? Não é aludir, é aludir. Quem alude, alude a. Tá? Então, aludir a. Então, eu tenho ali ao fato, é o alvo da alusão. Portanto, é o quê? Complemento nominal, ok? O sertanejo sentia desprezo pelos automóveis. Ora, desprezo é um substantivo abstrato. Tá? É o desprezo, é um substantivo abstrato. A ação de desprezo, desprezar. Quem é que recebe o desprezo? Quem é o alvo do desprezo? Não é os automóveis? Não são os automóveis? Sim. Se ele é alvo, ele é o quê? Complemento nominal. Ok? Retirantes tinham carência de atenção. Ora, carência, qual é o verbo? Qual é a ação? Carecer. Quem é o alvo da carência? Não é a atenção dos retirantes? Sim. Então, de atenção é o quem? O complemento nominal. Por isso que ele está ali completando a palavra carência. E eu tenho aí, era uma ressurreição de cemitérios antigos. Ressurreição é substantivo abstrato. Muito bem. Tem preposição antes de cemitério? Tem. Ah, mas cemitério não é um substantivo concreto? Cara, eu não estou olhando o cemitério, eu estou olhando a ressurreição. Cuidado, que isso vai te dar confusão. Eu estou olhando, o cemitério está ligado à ressurreição e não ressurreição ao cemitério. É diferente, hein? Cemitério antigo está ligado à ressurreição e não ressurreição ao cemitério. Cuidado para você não fazer essa confusão, porque isso é muito comum alguém falar da mesma coisa que eu tenho ali, automóvel. Automóvel é um substantivo concreto, mas eu não estou querendo saber do automóvel, eu quero saber do desprezo. Como aí embaixo, eu quero saber do ressurreição. Ressurreição, beleza, substantivo abstrato. Tem verbo. Qual é o verbo? Eu tenho quase que certeza que você falou que o verbo é ressuscitar. Acertei? Você não falou? Pensou? O verbo é ressuscitar? Negativo. O verbo é ressurgir. Ressurreição vem de ressurgir. Ressuscitar é a mesma coisa? Não, ressurgir é diferente de ressuscitar. Então, ressurreição, a ação de ressurreição é ressurgir. Repare, quem é o alvo da ressurreição? Exatamente os cemitérios antigos. Você vai ter aí mais alguns exercícios. Tá? Então, é importante que você faça, dê uma pausazinha aí no seu computador e dá uma olhadinha nesses exercícios. Eu tenho certeza que você tem aí alguns exercícios, eu tenho certeza que você vai acertar praticamente todos, hein? Se errar um ou dois vai ser muito, não vai ser mais do que isso. Certeza? Faça, dê aquela pausazinha aí no seu computador, faça esses exercícios que tem aí. É rápido, é rapidinho para você fazer. Todos esses exercícios que tem aí, eu retirei de alternativas de prova, tá? Eu peguei só a alternativa para ficar mais fácil para a gente trabalhar apenas com com o complemento nominal, com o objeto indireto e a adjunta de nominal. Eu coloquei aí mais fácil para você observar, porque você tem que primeiro ter essa noção de saber diferenciar um do outro. Então, dê uma pausazinha aí e olhe
e faça esse exercício. Mas não deixa de fazer, não pegue só a resposta não, senão não tem sentido, tá, cara? Não tem sentido, porque para copiar, você não precisava fazer nada, bastava eu colocar aí, você copiaria. Então faz aí rapidinho, dá um pause aí e faz aí esses exercícios. Beleza? Fez aí? Olha as respostas aí, veja quantas que você acertou. Veja quantas que você acertou. Eu tenho certeza que você acertou pelo menos 95%. Porque você já está ficando bom no negócio, cara. Você está ficando bom. Repare que a maior dificuldade que as pessoas, que os seus colegas vão ter, e têm, é exatamente essa. Comece a olhar nos livros e comece a observar quais são as maiores dúvidas. Comece a observar isso. Se você já está ficando bom no negócio, você já está sabendo diferenciar complemento, objeto e adjunto. Então vamos lá. Tem mais esses 6 aí, ó. 6 não, 7, desculpe. Tem mais esses 7 aí. Dá mais um pause aí e dá uma olhadinha se você resolve mais esses 7 que tem aí. Deu a pause? Repare agora aí, ó. Agora eu tenho alguns aí que são adjuntos adnominais. Vamos só fazer esse de adjunto adnominal para você observar. A palestra do médico à plateia teve bons resultados. Ora, a palavra médico está ligado à palestra. Veja que eu não tenho nada a ver com o verbo, hein? Nada. Palestra é o núcleo do sujeito. Médico está ligado à palestra. Plateia está ligado a quem? A palestra, e não é a médico, não. Então vamos lá. O médico, quem é que está fazendo a palestra, quem está agindo, não é o médico? Então o médico está agindo. Então ele é o quê? O adjunto adnominal. Em compensação, a plateia não está recebendo a palestra, não é o alvo da palestra, então no caso aí, do médico é adjunto adnominal e a plateia é o complemento nominal. Beleza. A máquina de costura. Ora, a máquina de costura. Então, de costura está ligado à máquina, não é verdade? A máquina está na oficina. Repara que eu caracterizei a máquina. Caracterizei. Primeiro que máquina é substantivo concreto, não tem nem preocupação com complemento nominal. Mas eu estou caracterizando, então é adjunto adnominal. O corretor vendeu uma casa de valor exagerado. Ora, ele vendeu a casa, se for de valor exagerado ou não, não interessa. Primeiro, casa é substantivo concreto, então não pode ser complemento nominal. Continuando, a visão do acidente. Então, do acidente está ligado à visão. Quem é o alvo da visão? Não é o acidente? Por isso que ele é complemento nominal. Olha aí, ó, a redação dos alunos. Os alunos praticam ou recebem a redação? Não são eles que estão fazendo a redação dos alunos? Então, se ele está fazendo, ele é agente. Se ele é agente, ele é o quê? Adjunto adnominal. Olha essas duas últimas aí, ó. Olha o que acontece. A saída da sala causou problemas. Ora, a sala pratica ou recebe a saída? Recebe. Por isso que é complemento nominal. Por isso que é complemento nominal, porque recebe a saída. Agora, e a saída dos alunos? Os alunos saem, praticam a ação de sair. Se ele pratica a ação de sair, ele é o quê? Adjunto adnominal. Ele é agente, é adjunto adnominal. Beleza? Então, nós temos aí, agora ficou fácil para você identificar adjunto adnominal, objeto indireto e complemento nominal. Beleza? Refaça esses exercícios. Comece a observar na hora que você estiver fazendo. Não fica só, eu vou analisar só o adjunto ou só o complemento. Não, analisa tudo, cara. Analisa tudo, porque aqui eu peguei os exercícios dessa forma. Mas poderia perguntar qualquer coisa, qual é o sujeito, qual é o objeto, qual é o adjunto adnominal, qual é o complemento, qual é o, enfim, predicativo, eu poderia perguntar qualquer coisa. Tá? Então, faça a análise completa. Não fique só pensando nesse ou naquele. Então, vá fazendo esses exercícios para você adquirir prática, porque tudo isso é questão de prática, saber olhar e saber identificar. A gente volta depois para falar de mais outros termos aí, ok? Até já.
Olha o verbo. Insiste. Quem insiste, insiste em. Ora, o que é na? Em mais a. Então eu tenho preposição ali, ó. O verbo insistir é transitivo indireto? Beleza. O que é na proteção? É o objeto indireto. E agora, tem outra preposição? Tenho ao. Mas esse meio ambiente está ligado a quem? Proteção. Bom, beleza? Palavra proteção é um substantivo, adjetivo, advérbio. Não é a proteção? Tanto é que está lá, na proteção. Então é substantivo. Substantivo feminino, por isso que é na. Concreto ou abstrato? Proteção é um substantivo abstrato. Qual é a ação de proteção? Não é proteger? Quem é o alvo da proteção? Não é o meio ambiente? Por isso que ele é complemento nominal. Gostamos de pessoas sinceras. Quem gosta, gosta de, portanto é o verbo transitivo e direto, e aí eu tenho objeto indireto. Lembre-se, pelo menos, dos amigos. Eu tenho ali, ó, cuidado com esse verbo, lembrar. O verbo lembrar pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Tenho que observar o seguinte, aí eu tenho lembre-se. Esse se é parte integrante do verbo. Esse se eu não posso tirar. E o verbo lembrar-se é transitivo indireto. Por isso que eu tenho ali, lembre-se dos amigos. Lembre-se dos amigos. Então, o verbo lembrar-se é transitivo indireto. Portanto, dos amigos é o objeto indireto. Beleza? E o verbo lembrar? Só o verbo lembrar, ele é transitivo direto. Lembro o dia do seu aniversário. Lembrei o dia do seu aniversário. Ok? Então, é o verbo lembrar, não tem se, ele é transitivo direto. Se tem o se ou qualquer pronome oblíquo aí, ó, lembre-se, lembro-me dos amigos, lembramo-nos dos amigos, não importa. Ele é um verbo pronominal. Lembra que nós já falamos do verbo pronominal? Porque ele exige o pronome para ser, pronome oblíquo, né? Para ser conjugado. Eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, tá? Então, é o verbo lembrar-se, é transitivo indireto. E o verbo lembrar é um verbo transitivo direto. Então, aí no caso dos amigos, é o objeto indireto. Fez grandes investimentos em terras. Não é investir em terras, tá? Quem é o alvo do investimento? Então, ressurreição, a ação de ressurreição é ressurgir. Repare, quem é o alvo da ressurreição? Exatamente os cemitérios antigos. Você vai ter aí mais alguns exercícios, tá? Então, é importante que você faça, dê uma pausazinha aí no seu computador e dá uma olhadinha nesses exercícios. Eu tenho certeza que você tem aí alguns exercícios, você tem aí, eu tenho certeza que você vai acertar praticamente todos, hein? Se errar um ou dois vai ser muito, não vai ser mais do que isso. Certeza? Faça, dê aquela pausazinha aí no seu computador, faça esses exercícios que tem aí. É rápido, é rapidinho para você fazer. Todos esses exercícios que tem aí, eu retirei de alternativas de prova, tá? Eu peguei só a alternativa para ficar mais fácil para a gente trabalhar apenas com com o complemento nominal ou com o objeto indireto e a adjunta de nominal. Eu coloquei aí mais fácil para você observar, porque você tem que primeiro ter essa noção de saber diferenciar um do outro. Então, dê uma pausazinha aí e olhe e faça esse exercício. Mas não deixa de fazer, não pegue só a resposta não, senão não tem sentido, tá, cara? Não tem sentido, porque para copiar, você não precisava fazer nada, bastava eu colocar aí, você copiaria. Então faz aí rapidinho, dá um pause aí e faz aí esses exercícios. Beleza? Fez aí? Olha as respostas aí, veja quantas que você acertou. Veja quantas que você acertou. Eu tenho certeza
tenho certeza que você acertou pelo menos 95%. Porque você já está ficando bom no negócio, cara. Você está ficando bom. Repare que a maior dificuldade que as pessoas, que os seus colegas vão ter, e têm, é exatamente essa. Comece a olhar nos livros e comece a observar quem é, quais são as maiores dúvidas. Comece a observar isso e você já está ficando bom no negócio. Você já está sabendo diferenciar complemento, objeto e adjunto. Então vamos lá. Tem mais esses 6 aí, ó. 6 não, 7, desculpe. Tem mais esses 7 aí. Dá mais um pause aí e dá uma olhadinha se você resolve mais esses 7 que tem aí. Deu a pause? Repare agora aí, ó. Agora eu tenho alguns aí que são adjuntos adnominais. Vamos só fazer esses de adjunto adnominal para você observar. A palestra do médico, dê atenção, é o quem? O complemento nominal. Por isso que ele está ali completando a palavra carência. E eu tenho aí, era uma ressurreição de cemitérios antigos. Ressurreição é substantivo abstrato. Muito bem. Tem preposição antes de cemitério? Tem. Ah, mas cemitério não é um substantivo concreto? Cara, eu não estou olhando o cemitério, eu estou olhando a ressurreição. Cuidado, que isso vai te dar confusão. Eu estou olhando, o cemitério está ligado à ressurreição e não ressurreição ao cemitério. É diferente, hein? Cemitério antigo está ligado à ressurreição e não ressurreição ao cemitério. Cuidado para você não fazer essa confusão, porque isso é muito comum. Alguém falar da mesma coisa que eu tenho ali, automóvel. Automóvel é um substantivo concreto. Mas eu não estou querendo saber do automóvel, eu quero saber do desprezo. Como aí embaixo, eu quero saber do ressurreição. Ressurreição, beleza, substantivo abstrato. Tem verbo. Qual é o verbo? Eu tenho quase que certeza que você falou que o verbo é ressuscitar. Acertei? Você não falou? Pensou? O verbo é ressuscitar? Negativo. O verbo é ressurgir. Ressurreição vem de ressurgir. Ressuscitar é a mesma coisa? Não, ressurgir é diferente de ressuscitar. Então, ressurreição, a ação de ressurreição é ressurgir. Repare, quem é o alvo da ressurreição? Exatamente os cemitérios antigos. Você vai ter aí mais alguns exercícios. Tá? Então é importante que você faça, dê uma pausazinha aí no seu computador e dá uma olhadinha nesses exercícios. Eu tenho certeza que você tem aí alguns exercícios, você tem aí, eu tenho certeza que você vai acertar praticamente todos, hein? Se errar 1 ou 2 vai ser muito, não vai ser mais do que isso. Certeza? Faça, dê aquela pausazinha aí no seu computador, faça esses exercícios que tem aí. É rápido, é rapidinho para você fazer. Todos esses exercícios que tem aí, eu retirei de alternativas de prova, tá? Eu peguei só a alternativa para ficar mais fácil para a gente trabalhar apenas com com o complemento nominal, com o objeto indireto e adjunto adnominal. Eu coloquei aí mais fácil para você observar, porque você tem que primeiro ter essa noção de saber diferenciar um do outro. Então, dê uma pausazinha aí e olhe e faça entregue a locução verbal. O boletim passou a ser o sujeito passivo, o pelo filho é o agente da passiva e ao pai é o objeto indireto. Ah, mas eu não poderia colocar o boletim ao pai foi entregue pelo filho? Pode, cara, não tem problema nenhum. A ideia disso daqui, ó, desse esquema, é para você saber se eu mantiver o objeto indireto lá na frente, vai ter sentido. E você observa que tem sentido, eu mantenho a mesma ideia. Portanto, ele realmente é o objeto indireto. Eu posso colocar como objeto, o boletim ao pai foi entregue, o ao pai vai continuar sendo objeto indireto, porque ele entregou alguma coisa a alguém. O boletim foi entregue ao pai pelo filho, normal. Em qualquer lugar que você colocar esse ao pai,
ele vai continuar sendo o objeto indireto. A ideia desse esquema, o que eu vejo, a importância, é para você saber se esse termo, que no nosso caso é o objeto indireto, se realmente ele pode ficar naquele lugarzinho. Pode ficar, não altera nada? Não, então realmente ele é objeto indireto. Então, olha lá, veja que quando nós temos objeto indireto, o termo pode ficar no mesmo lugar quando passamos para a voz passiva. Se eu passo para a voz passiva, ele ficou no mesmo lugar? Ficou. Então ele é o quê? O objeto indireto. Ele é o objeto indireto. Quando ele não for, não tem jeito de você colocar. Quando temos a adjunta de nominal, o termo poderá ser retirado do período sem prejuízo ao entendimento, mesmo se acompanhar o nome a que está ligado quando nós vamos passar para a voz passiva. Então, isso são algumas dicas que te ajudam a saber quem é quem. Não confundir o objeto indireto, a adjunta de nominal e o complemento nominal. Por quê? O complemento nominal terá que obrigatoriamente ficar junto ao nome quando nós passamos para a voz passiva. E se retirar do período, ela fica sem, ou vai perder o sentido inicial. Tá? Então, esse esquemazinho que nós vimos agora aí, ó, você vai ter mais facilidade em diferenciar esses três termos. Por que esses três termos? Porque todos os três podem vir, aliás, todos os três vêm precedidos de preposição, exceto o adjunto adnominal. Exceto, porque todo objeto indireto vem precedido de preposição. Todo complemento nominal vem, é tudo obrigatório, tanto no objeto como no complemento. Os dois são obrigatórios a ter a preposição. O adjunto adnominal, não é obrigatório, mas para não um beijinho, dando um abraço, etc. Isso é agradar ao marido ou é o marido? Percebeu a diferença? Agradar alguém é você acariciar, fazer um carinho, por exemplo. E agradar a alguém é o quê? Fazer à vontade. Então, se é sua esposa, por exemplo, se você quer agradar a sua esposa, agradar a sua esposa, o que você faz? Não, bem, pode deixar que hoje eu lavo a cozinha, lavo a louça. Você está agradando a sua esposa, porque de repente ela está assistindo uma novela ou ela está assistindo a um filme e ela achou legal, ela não quer perder aquela novela ou aquele capítulo ou aquele filme que ela já começou a assistir e se interessou. Então você vai agradar a sua esposa indo lavar a louça. Você fez um agrado. Você nem chegou perto dela, mas isso é um agrado? É, isso é um agrado que você está fazendo. Então o verbo agradar pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto. Preste atenção se ele está ou não precedido de preposição. No nosso caso aí, ó, agradou a todos, então aí ele é transitivo indireto. Então está fazendo a vontade de. A notícia agradou a todos, ou seja, foi legal para todo mundo, não fez carinho. Tá? Então é um verbo transitivo indireto. Portanto, a todos é o objeto indireto, ok? O orador fez alusão ao fato. Ora, quem faz alguma coisa? Sim, qual é a coisa que faz? Alusão. Ora, a coisa não é alusão? Beleza. Ao fato está ligado? A alusão. Muito bem, alusão é a coisa. Agora, qual é o alvo da alusão? Não é o fato? Alusão, qual é o verbo? Não é aludir, é aludir. Quem alude, alude a. Tá? Então, aludir a. Então, eu tenho ali ao fato, é o alvo da alusão. Portanto, é o quê? Complemento nominal. Ok? O sertanejo sentia desprezo pelos automóveis. Ora, desprezo é um substantivo abstrato. Tá? É o desprezo, é um substantivo abstrato. A ação de desprezo, desprezar. Quem é que recebe o desprezo? Quem é o alvo do desprezo? Não é os automóveis? Não são os automóveis? Sim. Se ele é alvo, ele é o quê? Complemento nominal. Ok?
retirantes tinham carência de atenção. Ora, carência, qual é o verbo? Qual é a ação? Carecer. Quem nominal terá que obrigatoriamente ficar junto ao nome quando nós passamos para a voz passiva. E se retirar do período, ela fica sem, ou vai perder o sentido inicial. Tá? Então, esse esquemazinho que nós vimos agora aí, ó, você vai ter mais facilidade em diferenciar esses três termos. Por que esses três termos? Porque todos os três podem vir, aliás, todos os três vêm precedidos de preposição, exceto o adjunto adnominal. Exceto, porque todo objeto indireto vem precedido de preposição. Todo complemento nominal vem, é tudo obrigatório, tanto no objeto como no complemento. Os dois são obrigatórios a ter a preposição. O adjunto adnominal, não é obrigatório, mas para não confundir, se ele vier precedido de preposição, eu fico atento a esse esquema que vai te ajudar e bastante, hein? Repare aí nesses exercícios que você tem na sua frente. Vamos fazer juntos esses exercícios para que você resolva melhor. Você tem aí, ó, temos confiança em nossos jogadores. Beleza, qual é o verbo? Temos, muito bem. Quem tem alguma coisa? Ótimo. Qual é o objeto direto? Quem tem alguma coisa, então é verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto? Confiança. Ora, confiança é o objeto direto. Aí eu vejo que eu tenho em nossos jogadores. O jogador está ligado a quem? Está ligado a confiança. Então vamos analisar. A palavra confiança, ele é o quê? Substantivo, adjetivo ou advérbio? Não é a confiança? Então é o quê? Substantivo. Beleza? Concreto ou abstrato? Abstrato. Você não desenha e nem atinge nenhum dos seus sentidos. Então é abstrato. Aí, qual é a ação de confiança? Não é confiar? Beleza. Agora, quem é o alvo da confiança? Não são os nossos jogadores? É o alvo da confiança? Por isso, em nossos jogadores vai ser quem? O complemento nominal. Deixa eu passar já para outra, fica mais fácil para você ir observando aí. Ó. Já organizamos a resistência a qualquer ataque inimigo. Olha ali. O verbo é organizar. Quem organiza, organiza alguma coisa. Repare que há resistência. Palavra resistência é um substantivo feminino. Então aquele a é simplesmente o quê? Artigo. Esse a é um artigo. Beleza. Então, em ou a qual é o sujeito ativo praticou a ação. Ok? Obviamente ele vai se transformar em quem? No agente da passiva. Qual é o objeto direto? Não é o boletim? Então, o boletim, o objeto direto, vai se transformar em quem? Vai ser o sujeito passivo. Será que esse ao pai é o objeto indireto? Se ele for, ele vai ficar no mesmo lugar, não é verdade? Ou seja, eu vou passar da voz ativa para a voz passiva. Ora, como é que vai ficar? Se eu passar, o boletim foi entregue pelo filho ao pai. Posso falar isso? Posso. Eu inverti, continuou a mesma coisa. Ficou o boletim foi entregue à locução verbal, o boletim passou a ser o sujeito passivo, o pelo filho é o agente da passiva e ao pai é o objeto indireto. Ah, mas eu não poderia colocar o boletim ao pai foi entregue pelo filho? Pode, cara, não tem problema nenhum. A ideia disso daqui, ó, desse esquema, é para você saber se eu mantiver o objeto indireto lá na frente, vai ter sentido. E você observa que tem sentido, eu mantenho a mesma ideia. Portanto, ele realmente é o objeto indireto. Eu posso colocar como objeto, o boletim ao pai foi entregue, o ao pai vai continuar sendo objeto indireto, porque ele entregou alguma coisa a alguém. O boletim foi entregue ao pai pelo filho. Normal. Em qualquer lugar que você colocar esse ao pai, ele vai continuar sendo o objeto indireto. A ideia desse esquema, o que eu vejo, a importância, é para você saber se esse termo, que no nosso caso é o objeto indireto, se realmente ele pode ficar naquele lugarzinho.
Pode ficar, não altera nada? Não, então realmente ele é objeto indireto. Então, olha lá, veja que quando nós temos objeto indireto, o termo pode ficar no mesmo lugar quando passamos para a voz passiva. Se eu passo para a voz passiva, ele ficou no mesmo lugar? Ficou. Então ele é o quê? O objeto indireto. Ele é o objeto indireto. Quando ele não for, não tem jeito de você colocar. Quando temos a adjunta de nominal, o termo poderá ser retirado do período sem prejuízo ao entendimento, mesmo se acompanhar o nome a que está ligado quando nós vamos passar para a voz passiva. Então, isso são algumas dicas que te ajudam a saber quem é quem. Não confundir o objeto indireto, a adjunta de nominal e o complemento nominal. Por quê? O complemento nominal terá que obrigatoriamente ficar junto ao nome quando nós passamos para a voz passiva. E se retirar do período, ela fica sem, ou vai perder o sentido inicial. Tá? Então,